Nós começamos com um pequeno barzinho na Marechal Deodoro, e lá era perto, tinha Brastemp, tinha o sindicato, que antigamente tinha muitas festas, tinha também muita coisa com a política, por conta que estava também nascendo o PT e outras, tinha de tudo assim, um pouco de muita gente ali para resolver algumas coisas lá no sindicato. Então era um visionário. O que ele via? Ele via que ali era um bom ponto para a gente abrir um restaurante. Começou com um barzinho, depois que foi o restaurante, e a gente começamos ali. Como todo começo, é tudo muito difícil, e a gente trabalhando os dois. E um dia nós fomos passando num lugar, lá em São Bernardo, tinha uma pessoa vendendo umas panelinhas de barro. Aí o que aconteceu? Nós paramos lá e falamos: vamos comprar um pouco dessas panelas de barro. Lá na época que eu cheguei em São Paulo era muito frio, então o caldo foi sempre eu e ele e uns amigos ia dando sempre também. Põe isso, Zelão, que melhora, põe aquilo que melhora. Então a ideia veio minha, dele e de uns amigos também. Teve até um amigo dele que ele sempre falava, que era Chico o nome dele, e ele falava: se você põe isso, que eu não vou falar o que é, porque tem um segredo naquele caldo, que o povo acha que tem um segredo, que mesmo que eu vá ensinar, como eu já fui, como ele também já foi, para pessoas que abrem restaurante lá, acha que a gente não esconde alguma coisa. Não, ninguém esconde. Tudo tem que ser feito com muito amor. Tudo que você faz com amor, eu acho que funciona muito bem. Então foi isso que aconteceu. Aí nós levamos as panelinhas e vamos, como ela era muito fria, a gente já pensava de fazer assim alguma coisa como um caldo, assim. Aí vamos fazendo, foi todo assim, um processo de nós dois, assim, um negócio assim que, eu não sei, as coisas de Deus não dá pra gente explicar, porque eu acredito muito que só Deus para explicar o inexplicável. Porque como explicar que a gente ia ver aquelas panelas naquele lugar, e como eu posso explicar tudo que aconteceu na nossa vida toda, o que nós progredimos, o que nós ajudamos. Ele, cada vez que ele crescia, ele pensava em ajudar as pessoas, ele pensava de pôr só pessoas da nossa Paraíba, que fosse de Souza, que fosse como trabalhou, que fosse de São Francisco, que fosse de Casinha do Homem, que fosse de Santa Cruz. Como a gente tivemos 4 restaurantes, tivemos um açougue, então a gente tinha bastante empregado, então a gente ia pegando, dando preferência a ele, sempre para os conterrâneos, porque tínhamos, por a dificuldade de não ter estudo, de tudo mais, então ele ia ali ensinando, tinha paciência, mesmo como garçom, para servir tudo, o outro ajudava, um ajudava o outro, e foi tudo dando certo. Vocês contaram assim com ajuda externa ou somente foi o casal que focou em desenvolver assim uma receita que virou sucesso, e é sucesso, o famoso caldo de mocotó do Zelão? Teve algumas pessoas de falar: põe um coentro verde, vai, cortadinho, tipo isso. Como se o outro falasse, põe outra coisa, e as coisas que eles iam falando que combinava com o caldo. E o caldo só melhorou, e só foi melhorando até que chegou uma hora que ele ficou bom. Mesmo que as pessoas tomassem no lugar que a gente ensinasse, o pessoal falava: não é igual o de Zelão. Mas esse caldo, só quem tomava eram os nordestinos ou os paulistas também? Os paulistas também tomavam. E aprovavam? E aprovavam, porque a gente tem uma nutricionista, e ele recebia muito repórter também lá para fazer propaganda, porque achava aquilo incrível, tanta gente para tomar caldo, né? Aí, então, eu sei que foi assim um sucesso, aquele caldo. E também... Quais os famosos que já tomaram caldo de mocotó do Zelão? Lula, nosso presidente da República. E comer buchada de carne. Eu já fiz na minha casa para ele, porque depois que ele foi presidente, ele não podia mais ir no restaurante, porque daí todo mundo ficava em cima.
E quando ele fez 50 anos de casado, eu fiz uma sobremesa para ele, um merengue também. Já foi lá, ainda foi no restaurante, mas não demorava muito. E se vocês lembram, o Lula teve um câncer na garganta e ele tomava muito do nosso caldo. Ele ia buscar, e às vezes ele ia buscar no barzinho que era perto da casa dele, porque ele morou muito tempo ali, perto, não era muito longe. Mas assim, isso Lula já presidente? Lula já presidente. Tomava o caldo de mocotó do Zelão. Principalmente quando ele ficou doente. E Franca Aguiar e tudo, porque Franca Aguiar também é meu vizinho lá, e muita gente, o Ratinho, que faz o programa, foi lá, teve muitas pessoas. O caldo de mocotó dos famosos. Também, mas de todo mundo, do povo também, muito do povo. Ia muita gente lá. Por exemplo, se tinha uma criança doente, como o caldo de mocotó é forte, então mandava pegar, a gente vendia muito também para viagem por conta disso, deles acharem como se aquele caldo fosse milagroso. Eu não posso te explicar direito, porque as coisas de Deus, como eu já te falei, a gente não pode explicar o inexplicável, porque só Deus pode. Então não dava, a gente ficava assim olhando como a gente podia vender tanto caldo. Tanto caldo, principalmente quando tinha alguma coisa no sindicato. Meu Deus do céu, no tempo das greves, o que era aquilo lá? A gente não conseguia dar conta. Não conseguia dar conta de fazer e vender. Não conseguia. Os funcionários, né, dos estabelecimentos comerciais de vocês, essencialmente eles são daqui, da região, da Paraíba, são nordestinos? São, a maioria. Maioria. Como era o contato, assim, o tratamento de Zelão, né, para com os funcionários? É tão difícil falar de Zelão. Assim, ele gostava de dividir. Então, o empregado é bom, então ele merece. O que eu vou fazer para ele? Ele vai fazer uma casa, a gente ia comprando casas lá, lugares assim, casinhas pequenas, ou um terreno fazendo casa pequena, e eles iam morando até ele poder construir uma casinha para ele. Para ele era muito importante isso. E também ter um carrinho para passear. Então ele emprestava aquele dinheiro, nunca ele cobrou um juro. Pode procurar para os empregados dele, que até tem uns aqui em Souza, e que estão trabalhando hoje aqui, e que eu encontrei, a gente até abraçamos e choramos por conta da lembrança, por conta da bondade que ele tinha. Eu acho que Zelão era um homem, como que eu vou falar? Assim, especial. Ele era um homem corretíssimo demais, e assim, gostava de tudo muito certo. Então, se faltasse no pagamento de uma pessoa, que fosse uma moeda de 25 centavos, porque a gente tinha um escritório em cima e eu via ele fazendo aqueles pagamentos e ele mandava pegar aquela moeda porque era importante para ele. Era muito importante, ele era muito correto. Foi um exemplo para a senhora? Demais. Ele foi o amor da minha vida, ele foi tudo para mim. Eu sempre admirei ele por tudo que ele fez. Nossa, eu tenho um exemplo dele. Eu posso? Deve contar. Sim. Uma vez nós fomos para o sul. E o sul é lindo, é belo o sul. Aí nós ficamos lá, a gente já estava bem, já estava bem de vida, assim, como se diz. Rico nós nunca fomos, nós somos, porque nós dividimos, graças a Deus, eu continuo fazendo também a mesma coisa que ele. Então a gente fomos para o sul e tinha um jardim lindo. Aí eu falei, Zé, amanhã a gente vai andar naquele jardim. Ele falou, vamos. Aí de manhã nós tomamos café e trocamos de roupa, com roupa de caminhar, e fomos caminhar no jardim. E ele correto, tão correto. Aí eu vi um jardim de rosa, a coisa mais linda. Só que estava escrito, não entre, não pode pegar rosa nem entrar. E eu achei demais aquelas rosas bonitas, linda. Aí eu fiquei só falando e fui lá para frente andando no jardim. Aí depois ele chegou perto de mim, ele pulou tinha uma cerquinha, eu lembro como é branca, assim, ele pulou aquela cerquinha, pegou uma rosa, e quando eu vi ele estava perto de mim com aquela rosa. Então eu falei, Zé, não podia. Ele falou, mas um gosto não tem preço, você merece, era sempre assim, romântico.
ele era o cara, como uma música de Roberto Carlos. A gente falava que ele era o cara. Em São Bernardo, no ABC. Como foi que vocês se conheceram em São Francisco? Eita, eu tinha 18 anos, ele tinha 35. Então, diferente é quase 14. E nós namoramos 12 dias, mas foi um amor tão grande, mas tão grande, que eu não sei, eu vou falar de Deus de novo, que era só assim uma coisa divina, uma coisa de Deus, porque eu me encantei por aquele homem, eu achei ele, eu falei que ele era meu Deus grego, assim que eu vi, foi assim, a gente tinha um mês de maio em São Francisco, terminava de rezar, a gente, tudo mocinha, o que fazia? Não tinha nada para fazer, ficava dando volta na praça, ou jogando bola atrás da igreja. Aí eu fui dar volta na praça naquele dia, eu não fui jogar bola. Aí eu passando de frente ao bar, ele estava num barzinho que tinha no meio da praça. Aí nós demos olhares assim. Aí ele, mais experiente e tudo, quando eu dei uma volta, ele chegou perto de mim e falou assim, eu queria conversar com você. Aí eu falei assim, mas o que você queria conversar comigo? Ele falou assim, eu queria conversar. Eu pensei, que seria, meu Deus? Será que ele queria conversar comigo? Eu falei assim, amanhã eu vou fazer minha unha na casa de sua tia, que era a Rita, que morava em São Francisco. Aí ele falou assim, pronto, na casa de tia Rita, eu vou lá e a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí, como ele era divorciado, eu sabia que a minha mãe... Porque todo rapaz que falava namoro a mim, eu falava pra ela, claro, minha mãe, minha confidente, minha melhor amiga. Aí eu falava pra ela, mãe, não, aí dele eu não falei, porque eu já sabia que ela não ia aceitar. Então, o que aconteceu? Fui lá pra casa da tia dele, e lá ele falou namoro, e eu falei que não, mas aí até que... Chegou uma hora que também eu já tinha me apaixonado, porque eu olhava aquele homem e ele era bonito. Para mim, que nem eu te falei, eu era um deus grego, falava super bem, era muito mais experiente que eu, falava coisa bonita e aquilo despertou o quê? Uma paixão, eu não sei, um amor, tudo junto, uma mistura assim no meu coração, na minha vida. E eu, nossa, namorei 12 dias. Vocês podem não acreditar em amor, mas ele existe. E casamento, eu vou falar só esse pouquinho só, que não tem nada a ver, mas não precisa ficar 10 anos para conhecer uma pessoa. Porque é uma ilusão. Ninguém conhece ninguém. A gente, no dia a dia, a gente ia se conhecendo. Então, para nós e para mim, tanto para ele como para mim, tudo era surpresa. Porque a gente não tinha. Hoje namora 10 anos, então eu já sei tudo. As moças já sabem os gostos do rapaz, o rapaz já sabe o gosto da moça. A gente não, a gente ia descobrindo no dia a dia. Então foi assim que aconteceu. Assim, nós tivemos 3 filhas e o amor é lindo. E eu tive também, cuidei de 2 filhas dele, 18 anos. Hoje a gente somos amigas. E ele era assim, pela família sempre. É tudo pela família. O tempero do amor igual o tempero que a senhora coloca no caldo de mocotó. E faz sucesso, e dá certo, e dura muito tempo. E dura. É a receita certa. É a receita certa. Certo. Aí o amor também. Você tem que fazer um bolo com amor. Quem me conhece sabe, se eu for para a cozinha, fazer um doce, qualquer coisa, amanhã eu vou até fazer posso? Um sagu na casa de uma amiga, porque tem umas pessoas doentes na rua, a gente também quer dividir, sabe? E é muito importante isso para mim. A divisão, eu aprendi com ele. Certo. Não tudo para você, não tudo para mim, entendeu? Dividir é muito importante. Voltando à questão do caldo de mocotó, do zelão, a dedicação, o tempero, os ingredientes que são utilizados hoje, são os mesmos daqueles que faziam sucesso lá no começo? São. Porque isso daí a gente tem muito cuidado, tanto eu como minhas filhas, tanto que eu tive uma filha que fez gastronomia, a gente tem também uma pessoa que a gente escolhe pessoas daqui, porque é muito mais fácil a gente ensinar, porque o tempero é nordestino, Ele tem tudo daqui do Nordeste, tudo da nossa terra.
E quando nós começamos a fazer as coisas, buchada de cabrito, nós fizemos muito tempo também, vendia super bem. Eu tive que fazer também pro Lula lá em casa, eu fiz porque ele já não podia. Parece que o Lula era o seu principal cliente, né? Não, ele ia muito lá, é tanto que quando ele ganhou, a Ana Maria foi lá para fazer entrevista, porque ele, né, ele passava lá sempre. E ele, na última entrevista dele, ele falou do Zelão. Ele falou, quando ele ia ser preso, ele falou assim, o que me restou de amizade, de meus amigos de verdade, foi o pessoal que ia sempre no Zelão, que era meu amigo, o Zelão, assim, é isso para a rede internacional, porque estava, né, filmando para tudo que era lugar do mundo. E ele falou, assim, pra gente, que foi uma bênção também, porque a gente tinha sempre a propaganda dele. E porque ele é uma pessoa também, ele é nordestino, ele foi um lutador que nem a gente. Falando em nordestino, dona Lúcia, a senhora é nordestina, Zelão, que infelizmente faleceu há 3 anos, era nordestino. Sim. O comércio de vocês, essencialmente, né, oferece produtos do Nordeste, a maioria dos clientes são nordestinos, e a senhora mora numa cidade do Sudeste, onde a gente vê aqui e acolá um caso de preconceito para com os nordestinos. Qual é a sua leitura sobre isso, dona Lúcia? Eu acho que até tem um preconceito, mas assim, eu acho que nós nunca assim se importamos com isso, nós nunca demos muita importância. A gente, eu acho que a gente reconhecia que a gente também, ser nordestino pra gente era uma honra e que a gente também criava as coisas, entendeu? Que a gente também podia fazer coisas boas. Porque eu acho que São Paulo foi, se ele cresceu tanto, foi pelos nordestinos. Porque os paulistas mesmo não pegavam no pesado como a gente. Tipo, fazer prédio, fazer as coisas. Até hoje, são mais os nordestinos. Eu acho que eles não deviam estigmatizar a gente como pessoas que não é, parece que a gente, eu não sei se não é honesto, eu não sei de que vem esse estigmatismo deles. Mas eu acho, nós nunca se importamos com isso, nem eu nem Zé. É tanto que eu me dou super bem com os paulistas. Do meu condomínio tem de tudo. Tem nordestino, tem paulista, eu me dou com todo mundo. Até porque quando a gente tem um negócio, a gente quer que as coisas quer que se dê bem. Eu sou muito assim também. Eu aprendi na vida toda a perdoar, a amar. Eu aprendi tanta coisa com a vida, vivendo também no comércio. Porque o comércio é também uma grande escola. É uma grande escola. Porque você tem que conviver com vários tipos de pessoas. Vimos umas amigas minhas e um amigo de Nova York que vem tomar caldo lá e tira foto, faz aquelas coisas. Ela fala, oi, nós viemos de Nova York tomar caldo de mocotó. Mas é verdade, eu tenho uma amiga que faz isso. E vocês também recebem lá muitas pessoas aqui de Souza, da região, de São Francisco? Bastante gente de todos os lugares, daqui da Redondeza e também de todos, eu acho que tem lá de todo canto. Teve até o dono da Isis, aqui de Souza, que foi lá aprender a fazer o caldo de mocotó, entrou na cozinha para aprender. O Chico que me contou aqui, porque Zé não era muito de falar, mas ele fez e eu experimentei aqui em Souza e é muito bom. Eu aconselho as pessoas a tomar, principalmente as mulheres, porque tem colágeno. Vocês não vão envelhecer. Toma um caldo daquele, que é muito bom. A sua relação com o Zelão durou o quê? Quase 50 anos. Quase 50 anos. Nossa. Resumidamente, o que foi que Zelão mais deixou de exemplo para a dona Lúcia? Oh, Jesus, difícil falar. Ele deixou tudo, tudo, tudo. Eu sinto saudade dele demais, sinto falta dele demais. O que eu vou falar, meu Deus, dele? É tão difícil falar de uma pessoa que tem um coração tão grande, que era tão importante na minha vida, na vida de tanta gente, de como ele ficava feliz quando ele podia fazer alguém feliz. E eu era da mesma forma também. Eu tinha alguma coisa parecida com ele, porque quando a gente convive e tantos anos, é porque tem que ter afinidade. Você tem que ter uma afinidade, você tem que concordar com aquela pessoa, senão você não vai viver, não é?
Então eu acho assim que eu e ele, eu não sei, falar dele, falar que ele era especial, que ele era o cara, que ele era tudo de bom, que ele era especial, que ele tinha uma maneira diferente de olhar o mundo, de olhar as pessoas, de olhar as coisas. Era diferente. A Covid foi traiçoeira com o seu esposo? Foi. Muito. Muito, muito, muito. Mas nós também, a gente não pode, assim, reclamar. Foi traiçoeira, foi tudo, mas nós tivemos, assim, como que eu posso falar para você? Nós tivemos, assim, uma bênção do céu, uma coisa também, só Deus para explicar o inexplicável de novo, de ser chamada da gente, ele ligar, o diretor do Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo, ligar lá para casa, perto de 11 horas da manhã e falar: Dona Lúcia, você, seus netos e suas filhas venham se despedir do seu marido. Então, como eu não ia poder me despedir dele, porque como que ia? Os caixões eram todos lacrados, no cemitério passava assim correndo pela gente. Então eu tive esse milagre, eu acho que foi um milagre de Deus. De tanta coisa boa que ele fez também, eu acho que se você faz o bem, você recebe o bem, eu penso assim. Eu penso que também uma coisa assim também, que eu vou voltar atrás só um pouquinho, posso? Para falar que eu aprendi, ele falava para mim: amar quem ama a gente é fácil, agora amar quem não ama a gente ou quem fala mal da gente é que é difícil. Eu acho que isso também é uma maneira, eu falava muito que eu queria chegar na compaixão, e eu acho que ele queria também. Porque quando você chega na compaixão, você não importa se o outro fala de você de bem ou de mal. Porque você quer algo maior. Você cria um Deus dentro de você que é muito grande. Então o que acontece? Ele é muito grande, ele te dá tanta sabedoria, mas tanta sabedoria, que você fica pensando: meu Deus, como eu cresci como ser humano, que é importante. Porque aqui a gente falava muito à noite, quando nós perdemos nossa filha, assim, de como é importante demais todo bem que a gente poder fazer na nossa vida para os outros. A gente sempre, ele não ligava se tivesse uma pessoa internada e ele tivesse que pagar um hospital. De jeito nenhum podia ser, não importa se está no UTI, se está tudo. Ele queria que aquela pessoa fosse bem tratada, então ele se importava demais com o ser humano. Um homem de coração generoso. Tinha um coração, não era só generoso, era algo mais que isso. Eu estou lhe falando que só Deus para explicar o inexplicável, então eu acho que só Deus para explicar como era zelão, como pessoa, só quem convivia com ele. Porque se você hoje for em São Bernardo do Campo, como eu vivo lá e eu encontro, político, quando eu vou no supermercado, eu estou em algum lugar, para não me parar e não falar de zelão. Como não falar de Zé? Ele fala: como podemos esquecer do homem daquele? Porque para eles era um exemplo. Dona Lúcia, como é que está agora a senhora ter que tocar os negócios sem a presença de zelão? Como é que tem sido? Difícil, muito difícil. Não foi fácil. Não foi fácil. Por tudo que ele fez, por o que ele deixou, a gente tem que continuar.